Querido, abra a sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, aleluia. Quero pensar com vocês sobre uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. É um texto muito conhecido. Talvez você já leu, já ouviu alguma coisa dentro desse texto. Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11. Não sei se os irmãos vão colocar aí, eu vou ler para você. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa noite, através da tua palavra, ministra, Espírito Santo, poderosamente aos nossos corações. Pai, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nessa noite, e nós estamos com o nosso coração aberto para receber a tua palavra. Meu Deus, que a minha boca seja a sua boca, que a minha mente seja a sua mente, que o meu coração seja o seu coração, e que eu seja um instrumento vivo do teu poder nessa noite, para falar ao coração da tua igreja. Fala conosco nessa noite, nós precisamos ouvir a sua voz, e nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, eu quero pensar com vocês nessa noite sobre essa parábola que Jesus constrói sobre o filho pródigo. Lucas capítulo 15 é um capítulo que fala sobre 3 acontecimentos ou 3 perdas específicas. Se você acompanhar os primeiros versículos, do primeiro versículo ao versículo de número 10, você vai ver que Jesus constrói a parábola da ovelha perdida. E Jesus fala qual o pastor que, perdendo a ovelha, não larga tudo, não larga as 99 no aprisco, que não vai atrás da ovelha perdida. E ele também fala acerca da dracma perdida, no versículo 8, versículo 9, versículo 10, ele vai falar da dracma perdida. A dracma é uma moeda de valor que se perdeu, e qual mulher que perdendo, qual noiva que perdendo aquela dracma, naquela ocasião específica, não tirava as coisas do lugar e procurava diligentemente até encontrar aquela dracma perdida. E o texto que eu acabei de ler para os irmãos fala do filho perdido. Então, Lucas capítulo 15 vai falar da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. A ovelha perdida, o pastor vai atrás. A dracma perdida, o valor perdido, a gente tem que buscar novamente. A gente tem que buscar o princípio, o valor, até encontrar aquilo que perdeu. E
o filho pródigo, a gente tem que esperar ele voltar. Porque filho que é filho, volta. Filho que é filho, ele pode ir embora, mas ele volta. Então eu queria pensar com vocês sobre a parábola do filho pródigo. E o tema dessa mensagem nessa noite é aprendendo lições de vida com o pai do filho pródigo. E essa família aqui do pai do filho pródigo era uma família que estava tudo bem com ela. Ela vivia, sabe, tudo ok com a família, e de repente, um dos filhos vem com uma bomba dessa para o pai e decide ir embora de casa. Só que ele não decide ir embora de casa apenas para pegar as roupas dele, botar a bolsa dele nas costas e ir embora. Ele fala: pai, me dá aí a minha parte da herança, que eu vou embora. Irmãos, eu não sei você, mas eu não tenho fazenda, mas se eu tivesse, meu filho viesse me pedir a parte da herança, eu ia falar: rapaz, eu ainda estou vivo. Só depois que Deus me levar, que isso aqui é seu. Mas esse pai aqui dividiu e deu a parte dele. Esse pai aqui deu metade da herança para ele em vida e ele foi embora. E eu estudando a parábola, pensando sobre o texto, eu vejo erros de um filho que achava que estava certo. E eu queria compartilhar rapidamente 3 erros desse filho pródigo. O primeiro, saiu da casa antes do tempo, antes da hora. Ele não devia ter saído da sua casa. E esse é um erro muito grande, a gente querer sair do lugar antes do tempo, antes da hora. Não era dia, não era momento e nem era tempo dele sair da casa do pai. E ele saiu da casa do pai antes da hora. Foi um erro. Segundo erro do filho pródigo, ele foi para bem longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. Eu entendo, e aqui eu estou conjecturando o texto, que ele quis ir para longe porque ele não queria voltar. Ele foi para longe porque ele não queria ser incomodado. Ele não queria ser incomodado e também não queria mais incomodar o seu pai. Então ele foi bem longe, para não ser incomodado, para não ser visto e para viver da maneira que ele queria viver. Porque a Bíblia diz que ele gastou tudo dissolutamente. Então o terceiro erro do filho pródigo foi o desperdício. Porque quando a gente sai da casa do pai e quando a gente se afasta do pai, é desperdício. A gente desperdiça tudo que a gente recebeu. A gente desperdiça os valores, a gente desperdiça princípios, a gente desperdiça educação, a gente desperdiça tudo. Então o filho pródigo, ele comete 3 erros. E esse pai, ele foi pego de surpresa com essa atitude inesperada desse filho. Então, de repente, uma crise se instala dentro dessa família. O filho vai embora, gasta tudo dissolutamente e passa a comer bolotas com os porcos. Agora o estágio dele é dentro de um chiqueiro, comendo comida de porco. Por quê? Porque saiu da casa, se afastou, desperdiçou tudo. Mas precisava sobreviver, então estava lá cuidando dos porcos no chiqueiro e comia das bolotas dos porcos dentro do chiqueiro. E aqui agora ele tem 3 coisas que acontecem com esse filho pródigo que eu chamo de 3 acertos. Ele comete 3 erros, mas ele também comete 3 acertos. Qual é o primeiro acerto do filho pródigo? Ele foi humilde para reconhecer que ele tinha feito errado. Humildade. Ah, querido, isso é lindo demais. Só consegue voltar para a casa do pai quem tem humildade. Você sabia que tem muita gente que não consegue voltar porque fica com vergonha? Você sabia que tem muita gente que não consegue voltar porque fica com orgulho? Você sabia que tem muita gente que não consegue voltar porque fica pensando: o que vão dizer de mim se eu voltar? Mas esse jovem aqui, ele nos ensina e agora ele está tendo uma decisão acertada. Ele foi humilde. Ele reconheceu que não deveria ter saído de casa. Foi humilde. Qual foi o segundo acerto desse jovem? Ele se arrependeu. Ele mesmo fala. O texto, ele está fazendo um solilóquio, ele está falando consigo mesmo. Ele está dizendo o seguinte, olha, o texto 17 diz assim: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome?
Eu vou me levantar e vou ter com meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Arrependimento. Ele foi humilde para reconhecer e se arrependeu do que havia feito, dizendo: Pai, já não sou digno nem de ser chamado de seu filho, mas me recebe como teu servo, porque os servos do Senhor comem melhor do que eu, estou comendo bolota com os porcos. Então ele se arrependeu, e aonde que ele se arrependeu? Ele já confessou para ele mesmo: pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Arrependimento. Arrependimento traz transformação, traz mudança de atitude e de comportamento. Quando ele se arrepende, quando ele fala: pequei contra o céu e contra ti, que ele fala isso para ele mesmo, ele diz logo em seguida: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Deixa eu te dizer uma coisa: humildade e arrependimento faz você se levantar rápido. Eu vou repetir: humildade e arrependimento faz você se levantar rápido. Esse é o caminho para você se levantar. Humildade e arrependimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, disse o jovem. Esses foram os acertos que ele teve: humildade, arrependimento, e o terceiro, confiança no pai. Ele sabia que ele se arrependendo, se levantando, indo para o pai, ele confiava que o pai iria recebê-lo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa como está você hoje, não importa como você tem andado, não importa se você está perto, se você está longe, não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, tendo humildade e arrependimento, confia no Pai que Ele te recebe. Confia no Pai que Ele te recebe. Aleluia. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Se levantar aqui faz toda a diferença. Se levantar aqui faz toda a diferença. Ele foi introspectivo, ele falou consigo mesmo: eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Ele se arrependeu, então vou me levantar. A gente precisa reconhecer. A Bíblia diz: lembra, pois, onde caístes, e arrependa-te, e volte às primeiras obras. É o arrependimento que vai fazer você se levantar e voltar às primeiras obras. A palavra de Deus diz, queridos, sobre levantar. Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, é chegada a tua luz, e a glória do Senhor já nasce, já brilha sobre ti. Querido, o Senhor é especialista em fazer com que pessoas que estão caídas se levantarem. Lê a Bíblia. Toda vez que o Senhor vai fazer um milagre, Ele fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te e anda. Levanta, toma a tua cama e anda. Levanta, levanta. O Senhor é especialista de botar caído de pé. Ele é especialista. Em nome de Jesus. E esse jovem estava caído. Mas ele mesmo se levantou e voltou para o seu pai. A atitude desse filho vai mover o coração do pai. O arrependimento move o coração do pai. Hoje temos visto, eu falei isso aqui quinta-feira passada, nós temos visto muito argumento para pouco arrependimento. As pessoas argumentam demais e se arrependem muito pouco. E o caminho para a gente se levantar, o caminho para Deus nos erguer, o caminho para a gente continuar na jornada, na caminhada, cumprindo o chamado, a vida ministerial, a vida cristã, é uma vida de quebrantamento e de arrependimento na presença do Pai. Porque quebrantamento e arrependimento move o coração de Deus ao nosso favor. Aleluia! E aí, queridos, essa atitude do filho vai mover o coração do pai. E aqui eu aprendo rapidamente 5 coisas com esse pai do filho pródigo. A primeira coisa que eu aprendo com esse pai: aprender a esperar. A Bíblia diz que ele esperou, o filho foi embora. Querido, a Bíblia não fala o tempo, mas ele foi embora para longe, gastou tudo dissolutamente, foi para uma terra longínqua, perdeu tudo, comeu lá as alfarrobas no chiqueiro lá com os porcos, foi para muito longe. Mas o pai ficou esperando o filho. O pai não abriu mão de esperar o filho.
O pai permaneceu esperando o filho, porque o pai tem experiência e o pai sabe quando é filho, o filho vai embora, mas o filho que é filho volta. E o pai está esperando. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, e eu estou sentindo o Espírito Santo falar, tem gente que está aqui que está igual esse filho pródigo, foi embora, mas até agora não voltou, mas o pai está no mesmo lugar te esperando. O pai está no mesmo lugar de onde você o deixou. Não foi o pai que te deixou. Tem gente que às vezes eu ouço falar, mas Deus me deixou. Ah, Deus não me responde mais, Deus não me ouve mais. Ei, o pai continua no mesmo lugar de onde você o deixou. Não é Deus que nos deixa, somos nós que deixamos o Senhor. Somos nós que nos afastamos de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse jovem aqui, geograficamente, ele foi para muito longe. Mas tem muita gente que está do lado da casa do pai, mas está tão longe dele. E perdoe, irmãos, você é um pouco mais ousado, porque eu estou sentindo o Espírito Santo. Tem gente que está dentro da casa do pai, mas está muito longe dele. Mas o pai está aqui na casa, no mesmo lugar, te esperando. Te esperando. O pai está te esperando. E paciência é uma virtude desse pai. A Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciência em Deus é uma virtude. Esse pai espera o filho. E eu aprendo com esse pai a esperar. Eu aprendo, querido, que mesmo num momento inesperado de abandono do filho, o pai espera, porque o pai conhece a vida, o pai é sábio e sabia que o filho ia voltar. Me ajuda a pregar e fala para o irmão que está ao seu lado, fala, Deus está te esperando. Aleluia. Ei, do mesmo lugar de quando você foi, ele continua ali te esperando. Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo com esse pai, eu aprendo a amar incondicionalmente. O amor desse pai foi um amor incondicional. Independente do erro, o amor nunca muda. Independente da falha, o amor do pai não mudou pelo filho. Independente de qualquer circunstância, o amor do pai continuou o mesmo. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui nessa noite, em nome de Jesus. E eu sinto de Deus de te falar isso. Independente de qualquer falha, de qualquer erro, de qualquer pecado, você pode até mudar, mas o pai não muda não, viu? O amor dele continua incondicional por você. Ele continua te amando muito. Independente de qualquer coisa, ele continua te amando. Aleluia. Terceira coisa que eu aprendo com esse pai, para a gente ganhar tempo. Eu aprendo a perdoar. Esse pai, quando o filho volta, ele não tinha fechado a porta da reconciliação com o filho. Ele deixou a porta da reconciliação aberta. Sabe por quê? Talvez se sou eu, talvez se é você, sejamos sinceros, seu filho pede uma coisa dessa, fala que vai embora, muito pai faria isso, olha, se tu passar naquela porta lá, tu não volta mais não, hein? Tu está indo, tu está pegando tudo que tu quer, eu estou te dando, se tu passar por aquela porta, não volte mais. Tem gente que não dá herança nenhuma, e se o filho falar que vai embora, fala, vai, se for, não volta. Por muito menos. Mas esse pai aqui não. Esse pai, ele não fecha a porta da reconciliação. Ele está no mesmo lugar esperando e está com a porta aberta para receber esse filho. Aleluia! Em nenhum momento, quando o filho volta, o pai pediu conta a ele do dinheiro que ele havia levado. E a preocupação do pai não era com dinheiro, era se o filho estava bem. Irmãos, esse pai aqui me ensina muito, que eu acho que sou eu, ia falar, meu filho, você voltou, que bom, mas cadê o dinheiro que eu te dei, meu filho? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Será que sou eu que perguntaria isso, gente? Então eu aprendo com esse pai. Esse pai, ele não se preocupou com os bens, ele não se preocupou com o dinheiro, ele se preocupou com o filho, sabe por quê? Porque o pai sabe que coisas são coisas e vidas são vidas, e que a vida é mais importante do que as coisas. O pai sabe disso. E esse pai exerceu isso com o filho, o perdão.
Quarta coisa que eu aprendo com esse pai, eu aprendo a restaurar o filho afastado. E esse pai, ele restaura o filho por dentro. Como assim? O pai, ele não colocou o filho na posição de servo que ele pediu, e sim na condição de filho. O pai restaura ele, sabe por quê? Porque esse filho, para passar tudo isso que ele passou, ele foi humilhado. A Bíblia diz que as alfarrobas que ele comia, tinha pessoas que não davam alfarrobas para ele. Então ele perdeu tudo, ele perdeu a moral, ele perdeu a identidade, ele perdeu a dignidade dele, perdeu tudo. E emocionalmente foi uma experiência traumática para esse filho. Esse filho, quando ele volta para casa, ele volta arrasado, ele volta quebrado, ele volta arrebentado, ele volta humilde, ele volta, querido, arrependido, volta, mas a dignidade dele a moral dele estava lá embaixo. E aí a primeira coisa que o pai faz com ele é restaurá-lo por dentro. O que a Bíblia diz que esse pai faz? O pai, querido, restaura o filho. A Bíblia diz que o pai corre ao encontro do filho, abraça e o beija. E queridos, nessa época aqui, e não muito tempo atrás, você perceber, querido, quando os fatos aconteciam, toda a vizinhança, todo o bairro, toda a cidade sabia. Provavelmente os vizinhos desse pai estavam todos do lado de fora, porque avisaram para o pai que o filho estava voltando. Se avisaram para o pai, a vizinhança toda já estava sabendo, já estava todo mundo na janela. Olha lá o filho, que levou tudo do seu fulano, está voltando. Vamos ver como é que ele vai receber. Vamos ver se vai ter barraco. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Aí a Bíblia diz, querido, que o pai, quando vê o filho corre, o pai vai ao encontro do filho, e o pai vai correndo. E nessa época de Jesus, os homens usavam tipo um vestido, e o pai vai correndo, de maneira que as pernas dele, estudiosos dizem que as pernas dele apareciam, ou seja, ele estava se expondo, ele não estava nem aí para nada, ele queria era restaurar o filho, ele queria abraçar o filho, ele queria beijar o filho, e ele se expôs. Muita gente estava pensando que ele ia fazer uma coisa, ele fez outra completamente diferente, porque esse pai é um pai de amor e um pai que foi restaurar o filho. Então, primeiro ele restaura o filho por dentro. E depois que ele restaura o filho por dentro, quinta e última coisa que eu aprendo com esse pai, depois que ele restaura por dentro, ele restitui por fora. Quem está entendendo? Isso é lindo. Vai pegando, irmão, isso aí. Em nome de Jesus, vai pegando o passo a passo dessa mensagem. O pai esperou. Depois o filho se arrepende. O filho é humilde, o filho volta. E aí o pai restaura o filho por dentro e agora vai restituir ele por fora. Depois que o filho fala, pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho, ele fala isso para o pai, e aí quando o pai recebe essa palavra do filho, quando vê o coração dele quebrantado, arrependido, o pai fala, olha, peguem roupas novas para ele, coloque roupa nova, coloque um anel de autoridade no dedo dele, o pai restitui as vestes e restitui a autoridade dele. Mas primeiro, ele é restaurado por dentro para ser restituído por fora. O pai viu primeiro, através da atitude dele, que esse filho ali, ao ser abraçado, ao ser beijado, ele foi completamente restaurado emocionalmente. Ele foi amparado pelo pai, ele teve afeto do pai, ele foi acolhido pelo pai no seu retorno. E a autoestima dele se levantou quando botaram vestes novas e um anel no dedo dele. E aí o pai falou o seguinte, olha, bota aí as vestes novas nele, coloca o anel no dedo dele, vamos matar um boi, pega a picanha e vamos botar no fogo, vamos dar uma festa. Aleluia. Trazei um bezerro cevado, versículo 23, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar. Há uma alegria muito grande, meus irmãos, quando um filho pecador volta para a casa do pai. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador entrega a sua vida para Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.
Deus não está olhando se erramos, e sim se nos arrependemos e queremos verdadeiramente nos consertar na presença dEle. Se verdadeiramente queremos voltar, se verdadeiramente queremos ter uma vida com o Senhor, eu queria pedir para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem filho pródigo aqui nessa noite. Tem os filhos pródigos que precisam voltar. Escute, o Senhor está te esperando, Ele está no mesmo lugar. E o Senhor te ama incondicionalmente. E Ele não fecha a porta da reconciliação para você. Se você desejar se reconciliar, hoje Ele te abraça. Hoje Ele te recebe, hoje Ele te acolhe. Se você verdadeiramente desejar se reconciliar com o seu Pai de amor, hoje Ele vai te restaurar por dentro e te restituir por fora. Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada de qualquer jeito. Ele vai primeiro restaurar você por dentro aqui hoje, e quando você sair daqui, eu creio que Ele vai começar a te restituir. Porque é impossível a gente cometer o erro de sair da casa do Pai, de ir para longe da casa do Pai, e não sofrer perdas, e não cometer desperdícios. Mas hoje o Senhor está aqui para te restituir, para te restaurar. Ei, irmão, se essa palavra falou com você, com seus olhos fechados, você, esse filho pródigo, você quer voltar hoje, o Pai está aqui te esperando. Eu queria, em nome de Jesus, que você desse um sinal com a sua mão. Onde está você? Cadê o primeiro filho pródigo que deseja voltar hoje? Você está aqui? Em nome de Jesus, não se preocupe com os irmãos. Aquele filho pródigo voltou e não se preocupou com o irmão. O irmão falou: o que está acontecendo? Ele gastou todo o dinheiro, ficou fora, e você ainda mata um bezerro para ele. Meu irmão, não se importa com os irmãos do filho pródigo. Se importa só com a sua atitude diante do Pai. É Ele que vai te restaurar, é Ele que vai te restituir, é Ele que vai fazer tudo novo. Então fecha os teus olhos por um momento. É muito importante esse momento aqui, irmão. O Pai está no mesmo lugar, está te esperando. Aquele filho precisou ir para longe, perder tudo e comer bolotas com os porcos. Não é isso que o Pai tem para mim, não é isso que o Pai tem para você. A gente precisa de uma nova chance no Senhor. Deus tem falado muito isso com o meu coração. Tem usado o pastor Luciano para falar sobre isso. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da próxima oportunidade. E Ele está aqui, o Pai está aqui. E o Pai não está aqui para te pedir de conta de nada do que você fez. O Pai está aqui simplesmente para te receber de volta. O Pai está aqui para te receber de volta. Seja humilde e se arrependa hoje. Volta para Ele, em nome de Jesus. Volta para a casa do Pai. Glória a Deus, tem uma vida ali. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, continua orando. Feche os teus olhos. Onde está a segunda pessoa? Onde está você hoje? Em nome de Jesus. Há mais alguém para o Senhor aqui hoje? Há mais alguém que se afastou, quer voltar para o Senhor? Eu quero orar também por você que ainda não entregou sua vida para Jesus. Você ouviu essa palavra, querido? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus faz tudo novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aonde está você? Aonde está você? Você que quer entregar sua vida para Jesus aqui hoje, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Cadê você? Meu querido, você tem ouvido a palavra, pessoas estão te convidando, pessoas estão falando para você de Jesus. Você viu aqui a peça teatral, como que eu pregava para o meu irmão em bares, em tantos outros lugares. Se você está aqui hoje, ouviu a voz do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Dá um sinal com a sua mão. Aonde está a pessoa que quer entregar sua vida para o Senhor? Alguém nessa noite, você quer entregar sua vida para Jesus? Você confia no Pai, que Ele pode fazer tudo novo na sua vida? Há alguém? Os irmãos vão estar louvando. Se essa palavra falou ao seu coração, sai do seu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui na frente. Quero voltar
contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao Aleluia. caminho. É uma decisão sua, irmão. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Se levanta e vem ter com seu pai. Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus. Eu não estou te chamando para ter um encontro comigo. Eu estou te chamando para ter um encontro com teu Pai Celestial. Sai do seu lugar e vem rápido, vem rápido. Vem rápido. Aleluia. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Glória a Deus. Chega para cá um pouquinho, Luana. A Luana hoje está voltando para o Senhor. Ela é nossa filhinha há muitos anos na fé, lá em Cabo Frio. E hoje Deus trouxe ela aqui, eu não sei nem como ela chegou aqui. O Senhor trouxe ela aqui, amém? E ela está voltando para o Senhor. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pela Luana. Luana, repete essa oração comigo. Meu Deus, nessa noite eu volto para a sua casa, para a sua presença. Perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, torna-me dar a alegria da salvação e da vida eterna. Que eu nunca mais venha me afastar da sua presença. Eu te agradeço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado pela vida da Luana. Senhor, ela acaba de te confessar como Senhor e Salvador. Pai, escreve o nome da Luana no livro da vida. Conceda a ela a alegria da salvação e da vida eterna e que nunca mais ela venha se afastar da tua presença. Nós abençoamos a vida da Luana e te agradecemos porque está havendo uma festa no céu pela vida da Luana. Pai, muito obrigado porque a tua filha volta hoje para o Senhor, para a casa do Pai. Nós te louvamos pela vida da tua serva, nós abençoamos a vida da tua filha e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Luana, olha aqui para mim. Amém. Agora olha para trás. Aí está a sua família. Ô, glória! Glória a Deus.